Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Sem Cortes. Hoje eu trago uma amiga muito especial para mim. Ela conhecemos há 3 anos, mais ou menos, e neste momento estamos na mesma turma e hoje vimos falar sobre a nossa área, a área da comunicação, a área de artes em Portugal. Olá, Madalena. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, obrigado por teres vindo mais uma vez. E eu quero começar pelaquela pergunta que eu disse que ia começar. Vou ser sincero, eu disse mesmo que ia fazer esta pergunta, que é, porquê comunicação? Bem, portanto, é uma pergunta básica para mim de resposta, porque eu sou uma pessoa que adora falar. Falar e eu estamos otimamente e adoro falar para grandes multidões e tenho uma vontade extremamente enorme, portanto, tive muita indecisa na área que escolhia, porque entre educadora de infância, seguir o sonho de criança, que era ser cantora, ou a área de comunicação, sempre tiveram aqui em disputa. Mas depois cheguei à conclusão no 12º ano que, de facto, queria vir para a área de comunicação porque tenho um sonho de ser pivô. Portanto, vamos ver. E se pudesses caracterizar a área da comunicação em Portugal em uma palavra, qual é que seria? Deixa-me pensar. Pensa à vontade, estás à vontade, tens o tempo que tu precisares. A área da comunicação em Portugal? Sim. O que tu quiseres. Pode ser só na nossa área, televisão, rádio, uma em específica, no geral. Numa palavra, portanto... Eu vou-te ajudar, eu vou dar o que eu diria. Difícil. Eu diria competitividade. Porque eu acho que é muito competitiva esta área, mas em Portugal, então, como é um país mais pequeno, eu ainda acho que complica mais. Por exemplo, e agora vou buscar outro tema também, que é as cunhas, por exemplo. Sim, de facto, na nossa área, tanto na comunicação como na música, por exemplo... Tu basicamente só entras se tiveres cunhas e, portanto, acho que a palavra que tu escolheste é ótima, mas se calhar eu escolhia protagonismo. Porque, bem, tudo o que tu fizeres na área da comunicação, neste caso, serás o protagonista da tua pessoa. E como somos muitas pessoas a concorrer ao mesmo, todos queremos ser protagonistas de alguma coisa em concreto. Portanto, eu acho que a palavra se aplicava. E o que é que achas sobre as cunhas? É uma coisa que de facto pode ajudar, mas acho injusto aos olhos de quem concorre ao mesmo lugar. Tu tens cunhas? Não. Não, gostavas de ter cunhas? Não gostava porque isso facilitava demasiado o trabalho, porque eu acho que as pessoas devem entrar nos seus trabalhos, por serem boas naquilo que fazem e não porque alguém conhece alguém que trabalha no meio. E achas que é menos legítimo, imagina, tu entras com cunhas ou entras sem cunhas, achas que é menos legítimo para ti que entraste com cunhas? Não acho menos legítimo, mas acho mais fácil as pessoas que entram com cunhas, mas não deixa de ter a sua legitimidade, porque apesar das cunhas, tu precisas sempre, por exemplo, de enviar currículos ou de... Acho que sempre precisar de fazer uma entrevista. Imagina, eu se tivesse uma cunha no mundo da música e não soubesse cantar, não me serviria de nada, não era por ter uma pessoa cantora amiga que conseguiria ser cantora, portanto. Olha, vou-te contar uma história que me aconteceu há 2 meses mais ou menos. Como tu sabes, ando a concorrer para estágios, vários sítios, e foi para uma rádio. E eu mandei um e-mail, mandei 30 e-mails, e a senhora liga-me a dizer que não estão à procura de estagiários novos. 1 mês depois começa uma rapariga que eu conheço. E eu vim descobrir que o pai dela era locutor nessa rádio. Tu não achas que é frustrante? Por exemplo, ao meu caso, eu senti-me super frustrado, fiquei mesmo mal durante uns tempos, porque eu tinha tentado, nem me quiseram conhecer, nem me entrevistaram para nada, não sabia se eu era bom ou se era mau, mas ela, só porque era filha de, conseguiu entrar logo. Eu percebo que tu tenhas ficado frustrado, porque sentiste que basicamente foste desvalorizado, porque lá está, as cunhas dão muito mais facilidade e acaba por ser frustrante para as pessoas que concorrem para o mesmo trabalho. Mas pronto, olha, a conclusão a que tu podes chegar é que Portugal de facto é um país onde as cunhas sobrevalecem às tuas qualidades. E normalmente as pessoas que estão na área dizem há espaço para todos. Tu achas que há espaço para todos? Pois eu também concordo contigo. Que não. Eu acho que nós, por exemplo, nós estamos na área de comunicação, não é? E o nosso curso, no IAD pelo menos, somos 100. Somos 100 a concorrer todos aos mesmos postos. E eu sinto que... até podemos todos entrar no que queremos, mas alguém vai sempre começar por baixo. Ou seja, imagina, eu estive a estagiar na rádio, como tu sabes, e o meu sonho é ser pivô ou locutora de rádio, mas
se calhar eu consigo entrar, portanto, para onde estive a estagiar, não é? Posso começar por baixo para depois chegar ao meu objetivo. E eu acho que vai acontecer a muita gente, que é, ou de facto tens cunhas e consegues logo entrar, tipo, para o backstage da TVI ou da SIC ou uma coisa qualquer, ou então vais ter que começar nas empresas mais pequenas e depois, se fores bom e tiveres o reconhecimento que é preciso, acho que as cunhas aí acabam por não servir, porque as cunhas só servem se tu fores bom naquilo que fazes. Exato, e como eu estava a dizer, normalmente as pessoas dizem sempre há espaço para todos, mas eu não concordo com isso. Como tu disseste, nós somos 100 no mesmo curso, na nossa faculdade. É isso. E eu tenho feito as contas, normalmente, quando os professores perguntam assim, o que é que queres fazer no futuro? Eu conto, porque eu quero entretenimento. Eu começo a contar quem é que quer entretenimento. Só na nossa turma há uns 5 que querem entretenimento. Eu penso, numa turma de 20, 30, há 5. Em 100, o quê? Uns 20. E o resto no país, quantos é que há? É que é isso. É que se começarmos a pensar nisso, eu sou tipo 1 em 1000, basicamente. Mas lá está, e se calhar acabas por subir devido à tua maneira de ser. Às vezes basta teres à vontade maior ou teres uma voz melhor ou pior para conseguires entrar. Mas lá está, eu tenho falado com pessoas que estão na área, que são meus amigos, e eles dizem-me sempre o mesmo, que é o difícil é entrar. Só que como é que nós entramos? Como é que tu consegues entrar para a televisão, para a rádio? Pode ser para o backstage, mas como é que tu consegues entrar? Olha, fazendo o que tu fizeste, enviando e-mails. Mas tens noção que eu já enviei, por exemplo, 50 e-mails, literalmente 50 e-mails para a TVI, por exemplo. Todos os dias eu mandava um, agora parei porque estava cansado, já enviei 50, até o final do ano consegui enviar mais uns 50, vamos só parar um bocadinho. Parei agora e não tive uma resposta. Mas sabes que eu sou igual a ti, eu quando quero uma coisa eu envio e-mails. Imagina, eu estou a estagiar na universidade e basicamente eu entrei porque não parei de chatear o professor a dizer que era preciso, que eu ia tipo, fazer as coisas bem, blá 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 blá, e depois a certa altura o professor disse, ok, entras, eu entrei. Só que depois tu pensas, o objetivo não é ir atrás tantas vezes como nós vamos, podiam surgir mais oportunidades do que acho que surgem, e de facto é um bocado desgastante, porque, por exemplo, na universidade eu só depois de chatear muito as pessoas com quem ia estagiar, não é? É conseguir efetivamente o estágio. E como é que achas que podiam facilitar a nossa entrada? Fazendo mais castings, sendo mais abertos a pessoas novas, ou a televisão portuguesa está sempre numa bola de neve? Porque eu reparo muito, eu falo sobre a televisão porque é mais fácil de reparar nisso, são sempre os mesmos. A mesma pessoa apresenta o mesmo programa todos os anos, a mesma pessoa, quando há um programa novo, vão chamar aquela pessoa que já tem um programa diário. Tu achas que não seria bom apostar em mais pessoas? Ou as audiências importam tanto que tu, que não és conhecida, não podes trabalhar? Eu acho que, com muita pena minha, tanto a televisão... Não, neste caso a televisão é sistematicamente uma bola de neve, porque se tu reparares, tanto nas telenovelas, em todas, ou programas, são basicamente só pessoas que já estás habituada a ver a cara. Ou porque vão buscar à SIC, ou porque vão buscar a outro sítio qualquer. São minimamente pessoas que tu já ouviste falar. E em vez de abrirem castings, como por exemplo procuramos jovens que estejam a trabalhar no meio, por exemplo, não, eles fazem questão de ir buscar pessoas que estão habituadas à televisão, e isso vai acabar por ser prejudicial para nós, para as pessoas que estamos a acabar o curso, porque é um mundo bastante difícil, é literalmente muito complicado conseguires entrar, neste caso, na televisão, que era o que tu gostavas. Não estou a dizer que com trabalho não consigas, agora, com a quantidade de castings, que são poucas, que eles abrem. Ainda no outro dia vi, estão à procura de uma atriz para uma novela, só que é até aos 14 anos. E tu ficas a pensar, ok, porque é que não chamam tipo pessoas que não sejam conhecidas da nossa idade para entrarem no meio? Ou até podiam fazer uma experiência gira, que era tipo pôr jovens que acabaram agora a licenciatura a apresentar um programa, estás a ver? Tipo, só para fazer uma experiência. Nem tinha que sair para o ar, era só tipo experimentar. Tipo, como faziam nos Morangos com Açúcar, que era aquelas casinhas no meio do nada, e onde as pessoas iam lá só fazer o seu casting. Exato. Porque lá está, eu acho que os Morangos com Açúcar foram das poucas séries em Portugal que abriram mesmo portas a pessoas. Muitas portas. Porque hoje em dia, a maior parte dos autores que estão a trabalhar são dos Morangos com Açúcar. É raro encontrares algum, só os mais novos é que não, mas encontrares algum que não tenha participado nos Morangos com Açúcar.
E seguidores? Tu achas que isso influencia? É mais fácil, é mais difícil trabalhar em televisão ou em rádio, tendo seguidores? Por exemplo, tens 100 mil seguidores, eu tenho 50. Achas que influencia? Achas que é mais fácil? Eu pergunto isto que eu tenho uma opinião um bocadinho controversa neste... Eu acho que não. Imagina, tu podes ser mais conhecido por ter mais seguidores. Isso é óbvio, não é? Agora, eu acho que o número de seguidores não dita a tua entrada no meio. Pode ser mais fácil porque podes criar mais contactos, mas acho que não sais privilegiado por teres mais seguidores. Muita gente diz que só entra em televisão, eu falo em televisão porque é onde dá para notar mais, quem tem seguidores. Mas eu acho completamente o contrário. Eu acho mais difícil para quem tem seguidores, porque já tens um nicho. Tu falas sobre moda no teu Instagram, vais apresentar um programa sobre moda. Eu acho que em Portugal, num dos 4 canais, não dá para ter um programa sobre moda. Acho que não ia ganhar audiências, Não, que é o que importa hoje em dia, Sim. pelos vistos. Então eu acho muito que, se calhar para mim, que eu não tenho tantos seguidores, seria mais fácil entrar em televisão do que uma pessoa com 300 mil. Mas, contudo, eu acho que, por exemplo, uma pessoa com 600 mil seguidores, mas um conteúdo mais diverso, ou que faça podcast, ou que já dá, estás a perceber? Se for uma pessoa que tenha um nicho em si, eu acho muito difícil. Se for uma pessoa que tenha mais projetos, que fale, que tenha podcasts, faça vídeos para o YouTube, entrevistas... Aí sim, já nesse acho mais caso fácil. pode ser mais fácil, mas se formos a falar de apresentar-te conteúdos tipo comprei isto e agora vamos ver o que eu comprei, ou um Get Ready With Me, não é? Ou até que tem as suas páginas de bijuterias, seja o que for no Instagram, eu acho que só vai ser mais fácil entrar no meio da televisão com mais seguidores se for conteúdo que interesse para a televisão. E para a rádio? A rádio já acho completamente o contrário. Eu acho mais fácil quem tem seguidores ir para a rádio do que para a televisão. Na rádio não tenho tanta certeza, porque a rádio, não sei, eu acho que é mais fácil de entrar do que na televisão, porque nas rádios não só tens mais funções, como há muitas posições que tu não conheces, há áreas de marketing, há as locuções, mas essas são óbvias. Portanto, eu acho que acaba por ser mais fácil entrar na rádio do que na televisão. E num programa de rádio tu podes ter 4 locutores a falar naquele horário. Completamente. Num canal televisivo já não podes. Ou podes, mas não há. Se reparares, não há. No máximo são 2, às vezes têm 3. E Sim. também eu percebo porque senão ficava muito confuso. Dentro dos apresentadores, vamos falar de apresentadores agora, portugueses, qual é aquele que tu gostavas de trabalhar? E porquê? Conta qualquer tipo de telejornal também conta? Conta qualquer um. Então, olha, ou gostava de trabalhar muito com a Catarina Furtado, sempre tive uma grande admiração por ela, ou então gostava de trabalhar com o José Rodrigues dos Santos. Porquê? A Catarina Furtado não te sei bem explicar, mas eu sempre tive uma admiração enorme por ela e sigo-a dentro dos possíveis nas redes sociais e está ligada a instituições e eu acho uma ótima apresentadora para os programas de entretenimento. O José Rodrigues dos Santos sempre tive uma admiração, não sei se é por ser o meu objetivo de vida ou não, mas não sei, sempre gostei, aliás, acho que é dos pivôs que eu mais gosto, é o que fala, dá a sua opinião, entre aspas, não sei se te lembravas quando estávamos em pandemia, que ele dizia mais ou menos a sua opinião e o que os portugueses, portanto dava um conforto aos portugueses. Não era só as más notícias. É isso, e acabava sempre com uma frase motivacional ou inspiradora. Mas também sempre gostei muito dele enquanto apresentador. Portanto, seriam os meus 2... E o que menos gostas? E que não querias trabalhar por nada? Cristina Ferreira. Porquê? Eu não suporto a Cristina Ferreira. Agora vou-te bater, vou tirar o meu sapato para a tua cabeça. Pois, eu sei que tu adoras, mas eu não consigo porque acho muito forçada a forma como ela apresenta, acho demasiado estridente, acha que pode tudo... Não sei. Mas e tu? Isto também não interessa Então, só a minha opinião. Os que eu gostava mais de trabalhar neste momento seria a Cristina Ferreira, Maria Botelho Muniz e Maria Cerqueira Gomes. Porquê? E Júlia Pinheiro. Aqui foi um bocadinho agora completamente diferente, mas a Cristina Ferreira para mim é a senhora televisão. Eu gosto muito do percurso que ela fez, de começar como começou, como ela diz, a ganhar 500 euros e depois estar onde está. Não concordo com tudo o que ela faz, o que ela diz, como é óbvio, porque ninguém é perfeito. Há atitudes que
já também puseram com o pé atrás, mas ela é uma pessoa, ela não está bem 24 horas por dia. Só que eu acho muito que as pessoas criticam hoje em dia não é o que ela faz ou o que ela diz, é porque é a Cristina Ferreira. Porque se tu reparares, tu podes ter o mesmo programa na TVI e na SIC e vão criticar mais na TVI do que na SIC. Por isso eu acho que é muito porque é ela. E ela chegou a um patamar da sua carreira que tudo o que ela faz diz tem que ter cuidado. Depois tem a Maria Botelho Muniz e a Maria Sequeira Gomes, que estão ao mesmo nível que eu gosto muito delas, somente a Maria Sequeira Gomes, porque eu não os conhecia antes de ir para a TV as duas, e para mim são das melhores apresentadoras que nós temos, pelo menos agora nos 4 canais, são elas. Especialmente a Maria Sequeira Gomes me tem surpreendido porque ela passou uma fase complicada, né? No início, sim, quando foi para a TV, e agora onde ela está, eu gosto mesmo, porque ela faz televisão como eu gosto de fazer, que ela ri, chora se for preciso, fala sobre tudo, come, porque eu gostava muito de ter um programa meu que eu comesse, dançasse, risse, era o que eu queria fazer. E depois tem a Júlia Pinheiro, que é completamente diferente das outras, porque é a Júlia Pinheiro, não é? Eu percebo, sim. Eu lembro-me de ver ela na Casa dos Segredos na primeira. Ela faz muito bem o que faz, contudo, eu acho que podiam dar espaço a outras pessoas neste momento. Eu também acho. Não, porque ela, o Manuel Luís Gosta, já estão cá há tantos anos, já fizeram tanta coisa. E o João Baião também devia ser uma personagem gira de se trabalhar. Sim, mas eu não adoro ele como apresentador. Eu também não, mas é uma pessoa tão energética que está sempre a rir que... Não sei, deve ser uma pessoa mesmo gira de trabalhar. Zero géneros que eu quero fazer. Uhum. Fora, tipo... Mas deve ser uma pessoa mesmo gira de se trabalhar. Também deve acho. Criar um ambiente ótimo. Pá, deve ser rir a hora toda que tivemos com ela. Também acho. Uhum. Tivemos com ele. Depois estava a dizer, e eu acho muito que era importante, por exemplo, o programa da tarde é só pessoas mais velhas, mas pequeno trazer uma pessoa mais nova. E não estou a dizer para os mais velhos não terem trabalho na televisão, não, mas terem um programa semanal só ao sábado, uma coisa mais, percebes, uma coisa mais... De facto, abrir-se portas a outras pessoas. Exato, porque sim, podíamos pôr uma pessoa se calhar mais experiente, porque à tarde é um programa de conversas, tem que ser uma pessoa experiente que consiga ter uma conversa de 40 minutos sem parar, mas pôr, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, a Maria Botelho Muniz, que é muito boa, à tarde, e pôr outra pessoa de manhã, que é um programa mais descontraído, sim, para abrir mais portas. Mas lá está, isto é a minha opinião, não é? Mas é nestas situações em que pensamos que de facto deviam experimentar, tipo, até podiam pôr tipo uma pessoa, por exemplo, o Manuel Luís Goxas e outra pessoa e juntavam só num programa para tentar, estás a ver, um velho, entre aspas, e um novo, no mesmo programa, experimentar, fizeram apresentar. Isso no Big Brother com ele e o Cláudio Ramos. Eu acho que correu bem, mas não foi perfeito. Por exemplo, foi muito melhor com a Teresa Guilherme e o Cláudio Ramos do que o Cláudio Ramos com o Manuel Luís Goxa. Pois. Porque eu sinto muito que o Manuel Luís Goxa é aquela pessoa muito formal, é aquela de Vossa Excelência, estás a perceber? É aquela coisa muito certinha, muito direitinha, politicamente correto. E eu não sou assim, né? E acabei de me lembrar também do Vasco Palmeirim. Gosto também muito. Também adorava trabalhar com ele. Gosto muito também. Sempre ficaria um bocadinho mais alta. Eu então tenho 1,84 m. Eu ao pé dele seria uma torre, ela ao pé do anão. Mas ele está habituado, né? Com a Catarina Furtado, ele está habituado. Ali... E pronto. Aquele programa, tu queres ser pivô, uhum. mas se tivesses começar no entretenimento, começarias? The Voice? Ok. E o que é que gostarias de apresentar? Sem ser o The Voice e sem ser entretenimento? Pode ser qualquer coisa agora. Na sem rádio, ser pivô e... Sim, o que tu quiseres. Aquilo que tu queres mesmo chegar lá. Aquele programa ou aquele jornal que tu queres mesmo dizer. Eu quero, quando chegar lá, sei que estou bem. É o pivô. É mas o meu objetivo. O quê? Fazer um noticiário. Não, olha... Ou apresentar, ou ser pivô e apresentar o Jornal da Noite, ou ser jornalista de guerra. Ok. Coisas completamente diferentes. Estão interligadas? Estão interligadas por elas, mas nem tem que ser concretamente de guerra. Pode ser tipo de local. Por exemplo, não estou a dizer que gostava de estar agora na Ucrânia como jornalista de guerra. Gostava e não gostava, sim, mas depois tu deves sentir também uma emoção, uma adrenalina, um medo, que são coisas que eu acho que o trabalho tem que te dar. Eu acho que se tu não sentires aquela vontade, aquela adrenalina de ir trabalhar, acho que o que é que estás ali a fazer? Mas se calhar, como vais para o ar todos os dias, se for esse o caso, já sentes essa adrenalina. Lá está. E porque é o Jornal da Noite? E não a hora do almoço, de manhã? Não. Trabalhas melhor à noite? Se vês mais à noite, gostas mais do... Não, eu sempre me imaginei a apresentar o noticiário das 8. Eu percebo. Tenho 2 programas, que são aqueles programas que se um dia apresentar vou dizer, ok, cheguei onde eu queria. Que é um reality show, porque eu adoro reality shows. E acho que é totalmente a minha cara, para quem me conhece sabe, como eles dizem. E depois é um programa da manhã. Eu gosto muito, porque lá está a mistura música, conversas, eu gosto de conversar, comer
rir, e são 3 horas ali que eu acho que ia adorar estar Mas, no ar. Quando tu dizes programa da manhã é tipo Casa Feliz, por exemplo? Tipo isso. Ok. Tipo isso. E já que estamos a falar nisso, eu adorei o que a Cristina Ferreira fez na SIC. Para mim foi um dos melhores, não sei se tu viste alguma vez, O que é o Daily Cristina? o programa da Cristina. Que era o Daily Cristina, ou não? Não, acho que era bem o programa da Cristina. Era. Acho que Daily Cristina é o... O quê? Blog. Aquele lá em casa? Sim, o que é o programa da Cristina, que ela fazia como se fosse a casa dela. Ah, A estrutura em si, tudo o que ela fez, foi um dos melhores programas que eu já vi em Portugal. pois. Não gostaste? Eu não via, não. Eu ao início também não via, depois comecei a ver e gostei muito. Depois até que ela trouxe um bocadinho para a TV isso e fez à tarde, não correu tão bem. Mas, pronto, eu gostei muito desse programa. Era um programa que eu gostaria muito de apresentar, porque lá está, mistura tudo o que eu gosto. Música, cantas, danças, comes. Completamente. Por isso é que eu digo que tu Ris. devias trabalhar com o João Baião. Ele adora dançar, adora rir e adora cantar, portanto acho que... Exato, eu acho que ia-me dar muito bem. Eu também Acho acho. que ia-me dar muito bem. E gostava muito, só que lá está, eu sinto que não vai acontecer tão cedo. Claro que também a televisão também acho que não vai acontecer tão cedo. Mas isso não vai acontecer tão cedo, porque já aquelas duplas, sabes? Sei. Já na SIC, já na RTP, já... Há duplas em todo o lado, por isso é que é cada vez mais complicado. E se qualquer pensares, pessoa para eu entrar. entrar, tinham de tirar um. Provavelmente um homem. Nunca se sabe. Um trio, achas? Não. Da manhã. Mas os apresentadores também já não vão para novos. Sim, Portanto. também é verdade. Mas não sei, se tu reparares, o Manuel Jorge deve ter quase 70 anos e está no ar todos os dias. Mas ele é um caso à parte, porque ele... A Júlia Pinheiro fez 60 e está no ar todos os dias. Mas, O João Baiós também tem 60, por quase 60, também mas está há no ar. de chegar todos- aí uma altura em que eles vão estar cansados. Sim, se calhar daqui a 10 anos o João Baião diz, olha, 10 ou menos, vai dizer, olha, desisto de Adeus. estar todos os dias, faço só sábado, domingo, estou aqui um bocadinho, mas... É porque ele faz o Festa é Festa, ou não? Faz? Não. Ou o Domingão? Domingão. É o Domingão. Acho que também está lá de vez em quando, sim. Ou está lá sempre, não sei. Não, ele está lá sempre. Tá, eu não vejo. Tá, percebes? ele fala com as pessoas todas, aquilo, ele, é o que eu digo, ele, não sei, ele entrega não sei, sabes ele jogar. entrega tudo à, Sim, perso- não, à ele- personagem, Ele consegue fazer um programa de 3 horas sozinho completamente. mas porque tem Sozinho. perfil para isso. E é dos poucos que eu vejo hoje em dia que consegue fazer um programa de 3 horas Completamente. interessante, onde tu ris, onde tu choras, se for preciso. O que é que tu darias para a televisão? O que é que te imagina? Se eu tivesse uma entrevista, eu era um diretor de informação, tivesse-me a convencer para te contratar, o que é que tu darias diferente ao canal para ir para pivô? Não para estar por trás das câmaras. O que é que... Olha, eu faço isto, sou muito boa nisto, ia mudar isto, ideias tu tens... Então olha, eu adoro falar com pessoas, tenho um à vontade extremamente imenso, sou uma pessoa que está praticamente sempre alegre, Tens de ter cuidado no telejornal, estar alegre, dizer, depende das notícias, claro. ontem houve um tiroteio não sei onde. Não, mas acho que é importante trazeres também bom ambiente ao trabalho. Criatividade nas notícias não se aplica muito, mas pronto. Olha, Mas eu agora- acho que tenho perfil, sinceramente, acho que isto pode ser um bocado egocêntrico, mas eu acho que tenho perfil para apresentar o Jornal das sabes 8. o valor que tens. Mas agora eu Portanto- diria-te assim, eu sou um diretor, lá está, eu diria-te assim, mas a mesma pessoa que está a fazer o jornal da noite também tem isso tudo. Porquê é que eu troco uma pela outra? O que é que tu tens que a outra não tem? Estás a perceber onde é que chegar? O que é que... Se te perguntassem, porque eu já penso nisso muitas vezes, o que é que eu tenho que os outros não têm para me contratarem? Porque lá Primeiro está. sou mais nova, começa por aí. E depois... Não sei. És uma cara nova. E eu acho que, por exemplo, o telejornal, eu acho que é uma coisa que é diferente todos os dias. E eu acho que, por exemplo, imagina, tu um dia, a outra pessoa outro dia, e fazendo, estás a perceber? Intercalar. Eu acho que seria muito mais interessante do que a mesma pessoa todos os dias àquela hora. Não sei, posso estar enganado. Não, eu acho que também, para além de ser mais dinâmico, entre aspas, acho que também daria outro sentido ao telejornal. Eu também percebo o que tu dizes. Porque tu comunicas de uma maneira, a outra pessoa comunica de outra maneira. Tu passas uma mensagem, a outra pessoa passa outro tipo de mensagem. Eu acho que seria muito giro. Por exemplo, eu acho que esse entretenimento já não resultaria. Uma pessoa, por exemplo, um Não. dia, outra, acho que já não. Isso era o mesmo Porque as que pessoas depois vão uma ver, pessoa apresentar um dia o da Voice, outra pessoa... as pessoas vão ver aquelas pessoas também, não vão só ver o programa. Uhum. Somente num programa de conversas. As pessoas vão ver aquela pessoa a conversar com aquela pessoa. Também acho. Então acho que isso não resultaria. Mas a informação acho que resultaria. E o que é que tu achas de misturar informação com entretenimento? Vemos isso no Esta Manhã na TVI. Eu pergunto isto porque quase ninguém gostou dessa ideia. De misturares informação com entretenimento no mesmo programa. Eu não... não, Achas eu tira acho o que isso valor ficaria a- muito confuso. Achas que tira valor à informação? Acho. Pois eu acho completamente diferente. Eu não, porque eu acho que tu podes acabar... Portanto, estás a falar de entretenimento e...
informação, misturar as duas coisas. Imagina, no mesmo programa Eu teres... acho muito complicado. Eu acho que é muito bom. Eu acho que depois fica demasiada informação. Eu que não adoro ver informação, vejo o programa na mesma. Tu que não adoras, se calhar, de entretenimento, vês tem o programa na mesma. E acaba por misturar, acaba por ter informação séria, mas faz duas coisas, acho que é muito giro. Eu já vi... Mas lá está, se tu estiveres a falar de informação, por exemplo, agora há uma guerra e pôres entretenimento aí no meio... Não é assim, não é assim. Imagina, tens um programa e tens o espaço de entretenimento, depois para o espaço de entretenimento tens o espaço de informação. Não é literalmente misturado, não é estás a falar sobre a guerra e começas a falar sobre comida, não. É teres cada Acho espaço... muito arriscado. Imagina, tu tens Feitiço em TVI, não sei se alguma vez viste, eu vi poucas vezes porque é muito Eu não cedo. sigo a TV. Podes sair então. Peço desculpa. Sem problema. Então eu vi poucas vezes porque lá está é muito cedo e eu gosto muito que eles vão misturando, mas houve muitas críticas em relação a isso, por misturar. Mas imagina, é normal porque nós nunca vimos isso cá. Eu fui ver lá fora e lá fora já existe esse tipo de programas. Mas eu acho que acaba por desvalorizar a importância da informação. Pelo menos na minha opinião, eu acho que se todos os programas tivessem a sua dose de informação e a sua dose de entretenimento, eu acho que acabaria não só por complicar muito mais as coisas, do que acabaria por desviar a atenção das coisas importantes. O entretenimento é suposto ser uma coisa, ok, agora vou relaxar, vou ver aqui uma coisa, e a informação é uma coisa que tens de estar, tipo, focado. Eu percebo os dois lados, apesar de eu gostar muito, porque lá está, para mim inovou completamente a televisão portuguesa. Acho que esse tipo de programas é bom, porque começas amanhã a ouvir as notícias, a ouvires o tempo e também a rires um bocadinho. Por isso eu acho que é interessante também. Agora vamos recuar um bocadinho à parte do estágio. Eu quero saber como é que correu o teu estágio. Como é que arranjaste o estágio? Se gostaste, se não gostaste, o que é que mudarias? Se gostaste, o que é que estavas a fazer? E o que é que achas de lá dentro? Não precisa ter qualquer rádio, como é óbvio. Ok. Portanto, eu trabalhei numa área que não era a minha. Eu trabalhei no marketing. Mas eu acho que as coisas que eu gostei mais no estágio foram a equipa, porque adorei as pessoas com quem trabalhei. Aliás, ainda no outro dia estive a almoçar com elas. Adorei, portanto, os meus chefes. O ambiente era ótimo dentro da empresa, davam-me sempre trabalho. E, de facto, eu ainda no outro dia estava a falar com a minha mãe e tu estares a trabalhar numa rádio e depois voltares para as aulas é uma coisa dificílima. Tipo, na rádio tu querias uma habitação, ok, já estou a ser independente, estou a trabalhar, adoro o que faço, e depois, ok, não é a minha realidade, ainda tenho que acabar o curso. Tipo, custou-me imenso o sair da rádio. Aliás, eu disse isso aos meus chefes até, que só estava a sair porque é muito complicado conciliares, trabalhares ou estagiares numa rádio e a universidade. E eu, por muito que não tenha estado na minha área, eu adorei a área do marketing, porque entre as reuniões, entre portanto, o trabalho que eu tinha de fazer, à vontade que as pessoas tinham comigo, lá está, e o facto de eu falar e ser uma pessoa aberta e alegre, ajudou muito na minha integração na equipa, porque acho que criámos logo uma boa relação e eu sentia-me à vontade para tirar todas as dúvidas que tinha, porque lá está, mais uma vez eu não estava na minha área, trabalhei com coisas que nunca tinha trabalhado, salvou-me a cadeira de marketing que tivemos o ano passado, mas não o suficiente para... Mas foste tu que escolheste essa área ou calhou? Não, eu concorri à área, de facto. Concorreste mesmo essa área, ok. Eu concorri à área de marketing, porque... Lá está, porque eu acho que a comunicação também precisa de um toque de marketing. E ajudou-me imenso a mim, então... E aprendes sempre alguma coisa. E digo-te uma coisa, quando acabar o curso, gostava genuinamente de voltar para lá. Não sei se logo... Mas para marketing ou tentares outra área? Eu gostei tanto da equipa, eu gostei tanto do que fiz. Foi uma realidade totalmente diferente, uma ideia totalmente diferente do que a que eu tinha da rádio, que adorava voltar para lá. Mas nunca largarei o meu sonho, que é ser pivô, e eu algum dia hei de lá chegar. Até pode ser com 40 anos. Eu hei de ser pivô algum dia. Mas adorei trabalhar onde estive a estagiar. E tu sentes que te abriram, quando estavas na rádio, sentias que te abriam as portas para trabalhares, por exemplo, como locutora? Ou sempre só foi mesmo, tu trabalhas em marketing, só em marketing? A rádio tem diversas áreas e a minha área não estava diretamente ligada à locução. Mas não me abria diretamente, mas abria-me mais ou menos. Ou seja, eu estava com pessoas que eram locutoras de rádio. Eu tive algumas vezes, por exemplo, com o Hélder Tavares, por exemplo. E eu acho que acabei
ou seja, a relação que eu tinha com todos eles, portanto, todos os que trabalhavam na rádio, porque eu estava com diversas áreas, ou das redes sociais, ou da locução, ou não sei o quê, eu estava na área do marketing, mas não me impossibilitava explorar, assim, a área de locutora. Mas... que também um dia também gostava de experimentar, é um facto, mas lá está, eu gostei tanto da área de marketing e acho que me dei tão bem que não estou a dizer que é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, mas quem sabe irei lá voltar. E o que é que tu achas da informação na rádio? Achas que é mais importante do que na televisão? Imagina, são informações diferentes. Completamente. Não tens aquela parte também visual de mostrar gráficos, como há muitas vezes no Jornal da Noite. Mostrar gráficos, não há nada disso. Nem para mostrar as imagens. Mas tens coisas para provar. Estavas há bocado a falar de audiências. Sim. É uma coisa importantíssima para as rádios. E lá está. E tu achas que tem o mesmo impacto uma notícia, um jornal na rádio, ou não há espaço só para ter, por exemplo, um jornal, imagina, durante 1h30 só notícias, como há em televisão? Mas tu tens. Tenho? Nas rádios tens. Eu lá já não ouço muita rádio, não sei. Eu sempre ouvi Mas muita em rádio. todas as rádios ou naquelas rádios específicas? Não, olha, comercial, M80, Cidade, Smooth, TSF, Antena 1, RTP1 não. Eu sei qual estás a falar. Não Sim, sei. pronto, essas rádios, todas têm informação, mas tens umas que são mais diretas só para informação. Mas todas elas acabam por dar notícias. Sim, mas Ou não no durante uma hora trânsito. seguida. Durante 1 hora não, mas para aí durante 45 minutos podem Mas é dar. isso que eu queria saber, que era, será que dá para fazer como fazes em televisão, que é um programa de 3 horas de entretenimento, com convidados também, depois tens um jornal da hora de almoço? Eu acho que não dá, porque uma pessoa, quando está no carro a sair do trabalho ou a ir para o trabalho, eu não sei se a coisa que a pessoa quer mais ouvir é notícias. E imagina, estás no meio de uma notícia sobre a guerra e depois uma música da Taylor Swift para tocar. Pois. Não dá. Eu acho que não dá. Né? Podes ter notícias tipo básicas sobre o trânsito ou notícia de última hora, mas não dá para fazer tipo um telejornal na rádio. Também acho que não. Era só uma pergunta, mas também acho que não. Mas eu sempre tive essa curiosidade também, porque eu acho que, lá está, eu entrei para a rádio a achar uma coisa e saí a pensar outra. Portanto, e já que eu te perguntei sobre a televisão, quais são os locutores que tu gostavas de trabalhar? de rádio? Sim. Não sei se conheces muitos ou não. Conheço. Pode ser da rádio onde estiveste ou outra rádio completamente diferente. Gostava com o Vasco Palmeirim, que também está na rádio comercial. Gostava com o Hélder Tavares, embora falei com ela algumas vezes, mas é diferente. pelo que eu ouço, porque eu, desde que saí da rádio, comecei a ouvir mais rádio, porque ouvia rádio todos os dias na rádio. Portanto, e são pessoas de facto bastante divertidas. Olha, a Rita Rogeroni também gostava. Eu acho que gostava de trabalhar com todos. Só queres trabalhar, não é? Basicamente, também, mas lá está, porque eu nunca estive na televisão, nunca tive a área de estar na televisão, na experiência de estar na televisão, mas na rádio é um ambiente tão descontraído. Não precisas de maquilhar. Normalmente, quer dizer, agora precisas, porque agora tens aqueles que gravam para o YouTube, mas pronto, é muito mais descontraído. Olha o programa do Carlos Coutinho Vilhena, por exemplo, Os Dilemas do Além. Mas é um dos exemplos, temos muito há muitos, por exemplo, na RFM, não, na Mega Hits, o Cala-te Boca, por exemplo. Há tantos que eu acho que... Há muitos que não ontem a ver no YouTube com o Hélder Tavares, por isso. Hoje em dia todos vão para o YouTube também, porque eu compreendo, eu gosto muito de ouvir. E ver. Mas eu gosto muito de ver também. Eu Quando estou percebo. em casa eu não ouço um podcast, eu vejo um podcast. Quando estou na rua, ouço um podcast. E eu acho que faz toda a Por exemplo, diferença. há um que é o Cala-te Boca, que é da Mafalda Castro e do Rui Simões. Não sei se conheces. Já ouvi. Eu ouço todos. Ele sai ao domingo, segunda-feira, para vir para a faculdade, eu estou a ouvir o podcast. Porque eu gosto. Eles não têm vídeo. Eu gosto, mas há muitos brasileiros que eu vejo em vídeo no YouTube. Põe no YouTube a dar. Os brasileiros são tipo 3 horas, né? 3 horas de podcast é muito tempo. Mas eu ponho a dar na televisão em casa e fico a fazer as minhas coisas, trabalhos da faculdade, a limpar a casa, a cozinhar, e aquilo sempre a dar. Porque lá está, eu gosto de ver, mas também gosto de ouvir, mas também gosto de ver. Eu percebo, mas percebo tudo o que tu dizes e estou de acordo. Mas não sei, eu gostava muito de experimentar a área de locução de rádio ou de voltar à rádio, porque é um ambiente, não é familiar, mas é tipo, sentes-te mesmo tranquila, mesmo à vontade, e quando já conheces as pessoas é muito mais fácil, e eu genuinamente adorei as pessoas com quem eu trabalhei. Eu também gostava muito de começar pela rádio. Eu antes não queria só televisão, mas tenho abrido mais também, desde estou na faculdade, abrir mais os meus horizontes também, não pensar, só quero fazer aquilo. E gostava muito de começar pela rádio. Quem sabe começar pela rádio e depois passar para a televisão. Porque há muita gente que faz isso. Então não Mafalda Castro é um exemplo muito bom nisso. Começou na rádio, depois ela era blogger já, né? Mas começou na rádio,
depois foi para o The Voice e depois agora está na TV a apresentar. Por acaso não sei por onde é que o Vasco Palmeirinho começou, mas olha, entre Provavelmente também foi quase a mesma rádio, coisa, se calhar. entre o Joker, entre o The Voice, entre mil e um E ele programas é que ele ótimo no faz, que faz. divinal. Ele é ótimo no que E o faz. Taskmaster. É muito bom. Epá, e depois Fiquei estás tão sempre, feliz quando estás saía a sempre segunda a- temporada. estás sempre a rir com ele. É. Não, é que é mesmo bom. E ele tem sempre aquelas piadas que são genuínas, não é nada forçado. Porque há muitos apresentadores, eu não vou dizer nomes, Convém, não é? convém, são, pois eu nunca vou ter trabalho na área, que nota-se que aquilo forçado. é uma personagem, que não são eles. E é normal, porque eu não vou ser eu 100% eu em televisão. Vou ter sempre filtros, mas, Sim, mas não vou fugis ser muito ao que tu forçado. és. Não vou ser forçado. Eles são forçados. Há uns que são forçados. E o Vasco, eu sinto, não é forçado. Eu acho que deve ser dos apresentadores, por exemplo, ele e a Diana Chaves, acho que devem ser dos apresentadores mais genuínos, entre aspas, não sei se estás a perceber o que é que eu estou a dizer. perceber onde queres chegar. Ou seja, que não vestem uma máscara para ir para a televisão, que eu conheço. Olha, não falámos no agora lembrei-me. Filomena Cautela. Ai, adoro-a. É uma, Adoro-a. também está no meu top 5 de melhores apresentadores em Eu Portugal. agora, eu não sei o que é que ela está a fazer, deve estar a fazer 5 para a meia-noite, Acabou, acho eu. não, isso já saiu há muito tempo. Acabou um programa agora dela que eu não vi por acaso, que era uma coisa de amor, acho eu. E agora vai voltar com aquele de programa cautelar, acho eu. Ah, ok. Pronto, que eu gosto muito também, que é, lá está, aí ela usa notícias, mas na parte divertida. Eu, por acaso, gosto imenso dela enquanto Gosto apresentadora. muito. E ela- não me lembro ela- porque não a tenho Eu vi uma visto. entrevista dela que ela quer se afastar da apresentação, quer voltar a ser atriz. Eu espero que ela não faça isso. Porquê? Porque eu acho ela é muito boa atriz, mas é muito boa a apresentar. E é das melhores que nós temos. É um facto. Agora, voltando para... Já estamos aqui há algum tempo. Voltando para a licenciatura. O que é que estás a achar? Estás a superar as tuas expectativas? Não estás a gostar? Não estou a falar da faculdade, para não Sim, te sim. comprometer. Estou a falar da licenciatura em si. Do curso. Olha, eu estou a adorar o curso. Aconselhas? Para quem se quer seguir esta área? É assim, eu acho que o nosso curso, pelo menos na universidade onde estamos, é muito virado para o jornalismo. Uhum. Que eu adoro, mas há quem não goste. É o meu caso, eu não gosto. Pronto. Mas há uma coisa que é muito boa, que nas outras universidades não fazem, que é o nosso curso é muito prático. E eu adoro coisas práticas. Eu e o teórico nem sempre nos damos Sou bem. igual. Mas só há um problema, que é, e que tu também já apontaste isto, porque quando nós saímos da universidade nós não vamos sempre trabalhar com pessoas. E o nosso curso é muito prático, mas é sempre trabalhos de grupo ou de duplas e não te habituas quase a trabalhar sozinho. E depois eu fico a pensar, ok, está a correr tudo bem, mas depois Mas estás em sais grupo. e depois... Estás em grupo. Por exemplo, Lá vou está. dar um exemplo. Eu estou aqui sozinho agora. Não tenho Também eu. ninguém. Sim, mas imagina, eu Tudo estou-te a perguntar coisas. Não tenho ninguém para me ajudar. Assim, olha, se eu bloquear, quem é que vai perguntar? Tem que ser eu. Lá está. Sou só eu que estou aqui. E no nosso curso eu sinto muito isso. Mas eu sei que isso é mais geral do que nós pensamos, porque tenho outros amigos também no mesmo curso, de outras faculdades, e eles também dizem o mesmo, que é tudo muito, com muitos grupos. É 2, 3, 4. Que não me chateia, só que o problema é... A mim chateia-me, porque eu detesto fazer trabalhos de grupo. É que são tantos que eu mas chego a um basta não ponto... escolheres um bom grupo que também já foste. Também é verdade. Mas lá está, eu sinto muito isso, que é, eu vou trabalhar sozinho no futuro. É. Claro que trabalhas em equipa, mas tu estás sozinho a entrevistar, provavelmente. Faz imensa Estás sozinha, confusão. vais estar uma hora na rádio sozinha, e aqui tens muito essa... Na rádio nem tanto, mas Mas pode acontecer, sabe? Um dia pode acontecer sem... se fores para a por apresentadora acaso. e apresentares sozinho, ou se estiveres numa empresa, vais estar a trabalhar sozinho, nunca vais estar a Exato. trabalhar, acho eu, ou quase nunca vais estar a trabalhar Trabalhas com em mais duas equipa, pessoas. mas não é diretamente Está bem, mas com não equipa. estás a fazer trabalhos com uma pessoa ao teu lado. Exato, exato. E não vais ter sempre ajuda. Não é mau, mas também não é a melhor coisa. Eu acho que, portanto, nós estamos no último ano e eu acho que ao longo dos 3 anos fizemos mais trabalhos de grupo do que trabalhos individuais. Pode ser bom, mas ao mesmo tempo eu acho que nos vai prejudicar um bocadinho. Também acho. E depois eu só vejo os problemas mesmo, que é esse dos trabalhos de grupo e depois ser muito virado para o jornalismo. Eu não adoro e é tudo jornalismo. Jornalismo televisivo, jornalismo radiofónico. Depois tens algumas que dá para fugir ao jornalismo, que é o guionismo, Sim. que escreves os guiões. Depois tens outras que não interessam para nada na nossa área. Exato, há umas que até hoje não percebo o porquê daquelas existirem. Computadores e eu, por exemplo, Mas imagina, eu acho importante para a nossa área. Para o que eu quero, não acho importante. Para o Mas que eu para a quero nossa também não área, acho. acho importante. Quer dizer, não acho importante que é ver. Agora eu tenho que editar o podcast, preciso de saber editar alguma coisa. Apesar que ele não vai ter cortes nenhum, né? É mais fácil. Tenho Pois. 2 perguntas para terminar. A primeira é: se pudesses voltar atrás, escolherias o mesmo curso? A mesma área? Ou como tu tens mais talentos, mudarias de área? não me daria. O mesmo curso? O mesmo curso, a mesma universidade, não me daria. Fazia exatamente o mesmo percurso. E assusta-te estar a terminar a licenciatura? Não.
De todo. É que a mim Quer dizer, eu ando assusta-me. um bocado ansiosa. A mim está-me a assustar muito, porque eu penso, e a seguir? Também Não a vais seguir, ter outro setembro a começar a... Podes ter, se fores para mestrado, ou outro curso, mas... Eu tenciono fazer mestrado, mas só Mas a logo- ideia de pensares que, tipo, há 2 dias estavas a começar o curso e agora, ok, já passaram 3 anos, basicamente quase nunca mais vais ter que estudar na tua vida. E para responder à tua pergunta, sim, eu acho que saio da universidade e vou tentar conciliar logo trabalho e mestrado. Porque a conclusão a que eu também chego é que sem mestrado É as verdade. oportunidades também não são muito Eu não maiores. quero tirar logo, mas também estou a pensar em tirar. Mas lá está, a mim está-me a assustar muito pensar, ok, e a seguir, o que é que eu É porque faço? depois tu deixas de ter uma rotina obrigatória, não é? Exato, o que é que eu faço? Por onde é que eu começo a procura? Já estou à procura, mas por onde é que eu começo? Se eu não E tiver as trabalho, médias? será que tenho que ir parar de trabalhar numa loja de roupa? Não tem nada de mal, né? Mas será que tenho que ir parar... Porque não sei, porque assusta-me um Vais ter que bocadinho. sempre começar por algum lado. Mas E não sim, tive eu problema tenho, nenhuma em começar por uma loja de roupa, por um café, não sei. eu Desde que tenho trabalho, 21 anos e ando divertida a fazer dog-sitting e babysitting. eu trabalhei numa loja de roupa durante 1 ano e meio. Lá por está. isso, enquanto estava a estudar. Mas eu também me assusta um bocadinho, ando um bocado ansiosa. Por um lado só quero acabar o curso, mas por Também outro eu. é tipo, E a ok, seguir? em setembro já não há rotina, já Exato. não há acordar às 6h40 para ir para as aulas às 8, tens que estudar e trabalhos. Basicamente tu vais estar por ti, vais estar a ingressar no mundo, numa perspectiva do mundo completamente diferente no Uhum. que estás agora, porque basicamente agora tens tudo planeado. Tens que fazer isto num X tempo, para subires a tua média, para acabares a licenciatura, portanto a rotina é mesmo ao longo desde que somos crianças, Sim. porque desde que somos Eu crianças tô que andamos há- em escolas. 15 anos a estudar já. Pois é, a mim também há de ser Sem, mais ou sem menos a contar mesma com coisa. 15, aquela 16. pré e isso, estou há 15 anos a estudar já. Bem, Madalena, obrigado por teres vindo. Obrigada. Gostei muito. Gostei mesmo muito do podcast. Foi uma coisa mais descontraída, como são todos, basicamente. Só para te avisar, que vou relembrar que não vai haver cortes nenhuns. Tudo o Pois que já disseste sei. vai ficar. Não vou cortar nada, nem o som. Espero muito que tenham gostado também. Eu volto na próxima sexta-feira. E obrigado. Obrigada. Obrigado.